Mas agora vamos fazer algo na Groenlândia, gostem eles ou não. Porque se não fizermos, a Rússia ou a China vão tomar conta da Groenlândia. E nós não vamos ter a Rússia ou a China como vizinhos. Existem destroyers russos, existem destroyers chineses e maiores ainda. Não permitiremos que Rússia ou China ocupem a Groenlândia, e é isso que pretendem fazer. Se não fizermos, então vamos fazer algo com a Groenlândia, seja do jeito mais amigável ou do jeito mais difícil. O presidente Donald Trump tomou uma atitude inédita. Ele quer controlar a Groenlândia, maior ilha do mundo. Ele nomeou o primeiro enviado especial dos Estados Unidos para a Groenlândia, responsável por torná-la parte do país. O porta-voz da Casa Branca não descartou o uso de força militar para isso. A Dinamarca, o país que possui a ilha, está furiosa, dizendo que um ataque à Groenlândia seria o fim da OTAN. Isso não ocorre só entre EUA e Dinamarca, é bem maior. A ação de Trump é direcionada principalmente à China e à Rússia. Ele quer conter os avanços deles no Ártico para garantir a dominância dos Kemeaito nessa região cada vez mais vital. E é exatamente isso que vamos analisar hoje. Comecemos com a justificativa oficial de Trump. No Air Force One, o presidente foi direto. Precisamos da Groenlândia por segurança nacional, não por minerais. Se você observar a Groenlândia, verá navios russos e chineses por toda a costa. Precisamos dela para nossa segurança nacional. Além disso, a Groenlândia ocupa uma posição estratégica entre a América do Norte e a Europa, no centro do Ártico. Para os EUA, a Groenlândia já serve como torre de observação ao norte. Em 1951, os Estados Unidos construíram a Base Espacial Badufik na Groenlândia, sua base militar mais ao norte. Essa instalação permite a Washington monitorar ameaças, rastrear mísseis e vigiar atividades russas. Agora eles querem ir além e realmente possuir o lugar. E essa não é a primeira vez que a América tentou adquirir a Groenlândia. Os Estados Unidos tentaram comprá-la pela primeira vez em 1867 e depois, novamente, em 1910. E em 1946, o presidente Truman ofereceu à Dinamarca $1 milhão pela ilha. No entanto, esse acordo nunca aconteceu. Em 2019, no primeiro mandato de Trump, a ideia foi reconsiderada. Agora, com a nomeação de um enviado especial, ele inicia a quinta tentativa séria do EUA. Em março de 2025, Trump disse ao Congresso: "A Groenlândia é essencial para a segurança nacional e internacional, e acredito que vamos obtê-la de algum modo", afirmou o comandante dinamarquês do Ártico, Søren Anderson, à imprensa. Acho que é justo dizer que a Rússia vem se fortalecendo no Ártico nos últimos 20 anos, e a Rússia é uma superpotência regional no Ártico. Acredito que isso fica evidente no Estreito de Bering, entre Alasca e Rússia, onde realizam operações inéditas. Eles atuam junto com navios da Guarda Costeira Chinesa, o que explica o interesse de China e Rússia nessa ilha congelada há décadas. Enquanto o mundo discutia a obsessão de Trump pela Groenlândia, a China tenta há quase 2 décadas estabelecer presença na ilha. A postura agressiva de Trump pode atrapalhar esses planos. O interesse da China pela Groenlândia não surgiu da noite para o dia. Tudo começou em 2005, quando o primeiro-ministro da Groenlândia, Hans Enokson, visitou a China, o primeiro grande sinal de que Pequim estava prestando atenção. Em 2011, o ministro da Indústria e Recursos Naturais da Groenlândia visitou a China e foi recebido pelo vice-primeiro-ministro. Então, em 2012, a China foi além, quando Xu Xiaoxi, o ministro de Terras e Recursos da China, visitou a Groenlândia. Porém, as reais ambições da China ficaram evidentes. Em 2016, o governo da Groenlândia colocou à venda a antiga base naval Grundel. Ela foi desativada em 2014. Os militares dinamarqueses não precisavam mais dela. O General Nice Group quis comprá-la, mas a Dinamarca cancelou o negócio sem explicar. Por quê? Por ser da China, a General Nice Group levou o premier dinamarquês Lars Løkke Rasmussen a intervir, contatar líderes políticos e convencê-los a retirar a base do mercado. De repente, a Dinamarca viu novas razões militares para manter a base, após ter cogitado sua demolição meses antes. A Dinamarca não podia permitir que a China conquistasse posição estratégica no Ártico, pois esse era claramente o objetivo chinês. Em 2018, a China lançou seu primeiro livro branco sobre a política do Ártico, autodefinindo-se como Estado próximo ao Ártico.
E mesmo estando a 1.400 quilômetros da região do Ártico, a China está tentando encontrar desculpas para se envolver. E na Groenlândia, a China estava tentando aproveitar todas as oportunidades que podia. Em 2018, a Groenlândia anunciou planos para ampliar 3 aeroportos internacionais, seu maior projeto de obras públicas. A empresa estatal chinesa de construção CCCC se ofereceu para cobrir todo o custo de 300 milhões de dólares. A Dinamarca percebeu o risco de segurança e resolveu financiar 1/3 do projeto sozinha. A China retirou sua oferta. Também participou de 4 grandes projetos de mineração na Groenlândia para obter recursos críticos, sendo o principal o Kvanfield, focado em terras raras. Kvanfield sozinho pode suprir cerca de 15% da demanda global por terras raras. O projeto ISWA de mineração de ferro é financiado pela General Nice. O projeto Valena para cobre, apoiado por uma empresa chinesa, e o projeto Metal com base em Citron, focado em zinco, chumbo e cobre, administrado por uma empresa chinesa. Mas a China passou a sofrer duros golpes. Em 2021, a Groenlândia retirou a licença da General Nice depois que ela repetidamente não cumpriu os prazos acordados no projeto da mina ISWA. O projeto de mineração Kvanfield foi interrompido no mesmo ano, após a eleição do partido Inuit Ataqatigiit. Eles prometeram bloquear o projeto por conter urânio e estar muito perto de áreas residenciais. Segundo o relatório do Centro Nacional da China da Suécia, a China praticamente deixou a Groenlândia e sua presença lá não é mais tão forte. A ofensiva agressiva de Trump pela Groenlândia acabaria com qualquer ambição chinesa no Ártico ligada à ilha. Isso é mais importante do que parece. À primeira vista, a Groenlândia pode parecer um posto avançado inóspito. 80% da ilha está coberta de gelo e ela abriga apenas 57 mil pessoas. O que poderia tornar esse lugar tão valioso? Bem, a resposta se resume a 3 coisas: localização, recursos e futuras rotas comerciais. Primeiro, os recursos. A Groenlândia possui 25 dos 34 minerais classificados como matérias-primas críticas pela Comissão Europeia. Inclui terras raras, grafite, metais do grupo da platina e neodímio, essenciais para smartphones, veículos elétricos, turbinas eólicas e sistemas de defesa. Trump está tentando aumentar a produção de chips de computador nos Estados Unidos, que depende de minerais presentes na Groenlândia para a fabricação. Além disso, há depósitos de petróleo e gás ao longo da costa da Groenlândia que ainda não foram explorados. O Serviço Geológico dos USAE estima que pode haver 73 bilhões de barris de petróleo e 52 trilhões de pés cúbicos de gás natural em áreas ao largo das costas da Groenlândia. Estudos indicam que o Ártico possui cerca de 25% dos recursos mundiais de petróleo e gás não descobertos. Estimativas indicam que a Groenlândia pode ter até 44 trilhões em recursos naturais, mesmo excluindo o petróleo e o gás natural. O valor estimado permanece em torno de 27 trilhões de dólares, maior do que as economias de muitos pequenos países somadas. Enquanto isso, o controle sobre esses recursos carrega um peso geopolítico enorme. A China, atualmente, controla cerca de 70% dos minerais de terras raras críticos do mundo e 90% da capacidade de refino. A mineração na Groenlândia é vista como cada vez mais necessária. Se a China se tornar hostil aos EUA, a América precisará de sua própria fonte de metais raros. Além disso, destaca-se a localização estratégica. A Groenlândia tem a rota mais curta da América do Norte à Europa. Os EUA querem instalar radares nas águas entre Groenlândia, Islândia e Reino Unido, um ponto de estrangulamento estratégico conhecido como Diuk Gap. O Diuk Gap tem sido estrategicamente importante desde o início do século XX. Durante a Guerra Fria, ele era a única rota dos submarinos soviéticos da base na Península de Kola, Rússia, para o Oceano Ártico. A OTAN temia que comboios dos Ilekosailda reforçando a Europa sofreriam grandes perdas se submarinos soviéticos atuassem livremente no Atlântico Norte. Hoje, a atividade russa no corredor Diuk está se intensificando.
Em 2019, 10 submarinos russos, o maior exercício desde a Guerra Fria, deixaram a Península de Kola, com o objetivo principal de testar a capacidade russa de atravessar o corredor Jiuk sem serem detectados e chegar ao Atlântico. Controlando a Groenlândia e ampliando suas bases militares, os EUA poderiam conter a Rússia. Também é importante discutir o futuro da navegação no Ártico, já que o derretimento do gelo é causado pelas mudanças climáticas. Novas rotas comerciais mais curtas estão surgindo. Hoje, navios utilizam o Canal do Panamá ou de Suez no comércio entre Europa e Ásia. Rotas que são muito longas e caras, mas as rotas do Ártico podem ser de 30% a 50% mais curtas do que as rotas tradicionais, assim que ficarem livres de gelo. Essas rotas seriam a escolha óbvia, tornando a Groenlândia essencial para controlá-las. Para a China, navegar pelo Ártico resolveria o dilema de Malaca. Quase 80% do petróleo importado pela China atravessa o Estreito de Malaca, ponto crucial para sua segurança energética. Se navios cruzarem o Ártico, a China dependerá menos dessa rota vulnerável. Por isso, a China criou a Rota da Seda Polar, parte da iniciativa Cinturão e Rota, visando usar rotas marítimas do Ártico para ligar Ásia, Europa e América do Norte. Mas a China percebe que precisa trabalhar junto com a Rússia para alcançar seus objetivos no Ártico. Porque, se existe um país com muito poder na região, esse país é a Rússia. Moscou fortalece suas capacidades militares no Ártico há 20 anos. O presidente Vladimir Putin tornou o domínio do Ártico central na estratégia russa, desenvolvendo a Rota do Mar do Norte como o caminho marítimo mais curto entre a Europa e a Ásia-Pacífico. A Frota do Norte da Rússia, sediada em Severomorsk, no Mar de Barents, concentra 2/3 do poder naval russo, com cerca de 80 navios operacionais. Em 2013, isso incluía aproximadamente 35 submarinos, 6 cruzadores de mísseis e o navio-chefe Piotr Veliki, um cruzador de mísseis guiados movido a energia nuclear. A Rússia também possui a frota de quebra-gelos mais poderosa do mundo. 6 quebra-gelos nucleares, incluindo os 50 Let Pobedi, o maior quebra-gelo nuclear do mundo, além de 19 quebra-gelos polares a diesel. Os planos incluem construir mais 6 quebra-gelos. A Rússia criou unidades militares treinadas para atuar no Ártico. Em 2015, a Rússia construiu uma grande base da Guarda de Fronteira do Serviço Federal de Segurança na ilha Alexander Liand, capaz de abrigar 150 soldados por até 18 meses sem reabastecimento. A Rota do Mar do Norte movimenta 15 milhões de toneladas por ano, mas a Rússia espera que o tráfego aumente 10 vezes. O governo russo prevê que a carga anual chegue a 85 milhões de toneladas métricas, podendo ser 1/4 do total entre Europa e Ásia até 2030. No Fórum Internacional do Ártico em Murmansk, neste ano, Putin comentou os interesses de Trump na Groenlândia. Ele afirmou que Trump estava realmente interessado em comprar a Groenlândia e que os EUA seguiriam firmes em seus interesses geoestratégicos, militares, políticos e econômicos. No Ártico, a iniciativa de Trump ameaça isolar a Rússia de pontos-chave de acesso. Se os Estados Unidos obtiverem controle total sobre a Groenlândia, poderão monitorar e potencialmente bloquear os movimentos navais russos pelo corredor Jiuk de forma muito mais eficaz do que atualmente. Mas aqui está a questão. Como aliado, não há razão para os Estados Unidos controlarem a Groenlândia. A Dinamarca é membro da OTAN, que já é muito forte no Ártico, junto com os Estados Unidos. Além da Groenlândia, Canadá, Islândia, Noruega, Suécia e Finlândia também são membros da OTAN. O raciocínio é que a Dinamarca não possui tantos recursos quanto os Estados Unidos para proteger e desenvolver a Groenlândia. Mas a Dinamarca não quer entregar a Groenlândia aos EUA e a ilha também não pretende virar o 51º estado. No dia 6 de janeiro, os líderes da França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, Polônia e Espanha se juntaram à primeira-ministra dinamarquesa Frederiksen em uma declaração conjunta sem precedentes. A Groenlândia pertence ao seu povo. Cabe apenas à Dinamarca e à Groenlândia decidirem sobre questões relativas à Dinamarca e à Groenlândia. A primeira-ministra da Dinamarca, Frederiksen, resumiu bem em um post no Instagram. É uma situação difícil na qual nossos aliados de longa data estão nos colocando juntos.
Com o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, ela declarou que não se pode anexar outro país, nem sob argumento de segurança internacional. A Groenlândia é dos groenlandeses e os EUA não devem controlá-la. O chanceler Lars Løkke Rasmussen chamou de inaceitável a nomeação do enviado especial para a Groenlândia e convocou o embaixador dos EUA para explicações. A ministra das Relações Exteriores da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, pediu uma reunião urgente com o secretário de Estado, Marco Rubio, para tratar das reivindicações do Sequoia sobre nosso país. É uma decepção para a Dinamarca, já que durante a Guerra Fria foi um aliado americano muito leal. Mas a postura agressiva de Trump levou o relacionamento ao limite. A Dinamarca buscou acalmar Washington, elevando muitos gastos com defesa no Ártico. Em outubro de 2025, a Dinamarca anunciou um pacote de defesa do Ártico de 426 bilhões de dólares, prevendo a compra de 2 navios árticos extras. Um novo quartel-general do Comando do Ártico, um cabo submarino no Atlântico Norte, aeronaves de patrulha marítima e 16 caças F-35 adicionais, elevando a frota total para 43. O chefe de defesa, Michael Hirk, afirmou que isso representa soberania e aumentará muito o poder de combate, flexibilidade e contribuição dinamarquesa à OTAN. A Dinamarca realizou sua maior compra de armas, adquirindo sistemas europeus de defesa aérea por 92 bilhões de dólares. A Dinamarca mudou de paradigma ao comprar mísseis de longo alcance pela primeira vez para dissuadir a Rússia. Donald Trump rejeitou esses esforços ao ser questionado sobre os altos investimentos em defesa da Groenlândia, ironizando que Copenhague só estaria comprando mais um trenó de cães. A Dinamarca fez recentemente o maior exercício militar da história moderna da Groenlândia. Mais de 550 pessoas participaram, incluindo mais de 70 soldados da França, Alemanha, Noruega e Suécia. Mas, notavelmente, os militares dos Estados Unidos não foram convidados a participar. Um sinal claro da frustração da Dinamarca. Mas, apesar da resistência, a campanha de Trump pela Groenlândia está avançando de qualquer forma. Trump nomeou recentemente o governador da Louisiana, Jeff Landry, como primeiro enviado especial para a Groenlândia com uma missão especial. O governador Landry disse no Chess que é uma honra servir voluntariamente para integrar a Groenlândia aos EUTA. Em 6 de janeiro, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, divulgou um comunicado que repercutiu fortemente na Europa. Trump afirmou que adquirir a Groenlândia é prioridade de segurança nacional dos Sequoia, essencial para conter adversários no Ártico. O presidente e sua equipe analisam opções para atingir esse objetivo de política externa e o uso das Forças Armadas do Sequoia sempre está disponível ao comandante-chefe. Você ouviu isso? Volte 5 segundos e ouça novamente. Segundo relatos, a Casa Branca afirmou oficialmente que usar força militar para tomar a Groenlândia sempre é uma opção. A CIA e a Agência de Segurança Nacional intensificaram a vigilância sobre o movimento de independência da Groenlândia e foram encarregadas de identificar moradores favoráveis aos EUA. A Dinamarca convocou diplomatas americanos 3 vezes em 2025, devido a relatos de espionagem e campanhas secretas de influência na Groenlândia. Em maio, o Wall Street Journal noticiou que o diretor de inteligência nacional ordenou que espiões americanos ampliassem a coleta de dados sobre o movimento de independência da Groenlândia. Em agosto, transmissões locais informaram que membros do governo Trump realizaram operações secretas de influência na Groenlândia, recolhendo nomes de interessados em um movimento separatista da Dinamarca. O governo Trump estaria negociando um acordo direto com a Groenlândia, possivelmente ignorando a Dinamarca. Autoridades dos Sequoia discutiram propor um pacto de livre associação, COFA, à ilha, acordo historicamente oferecido a pequenas nações do Pacífico. Os COFAs permitem que as Forças Armadas Americanas atuem livremente nos países signatários e oferecem comércio livre de impostos. Stephen Miller, vice-chefe de gabinete de Trump, afirmou à CNN que ninguém enfrentará as Forças Armadas dos EUA pelo futuro da Groenlândia, e sua esposa, Kate. Miller publicou nas redes sociais uma foto da bandeira dos Sequoia sobre o mapa da Groenlândia, com a legenda: "Em breve, a portas fechadas." O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou aos parlamentares que o governo quer comprar a Groenlândia da Dinamarca, evitando ação militar. Mas a Casa Branca não descarta o uso da força.
No Congresso, as reações foram mistas. O senador Rubem Galego, democrata do Arizona, propôs uma lei para impedir o uso de verbas em ação militar contra a Groenlândia. Segundo Galego, Trump está deixando claro suas intenções. Precisamos detê-lo antes que ele invada outro país. Mike Johnson, presidente da Câmara, afirmou que não considera apropriada ação militar na Groenlândia e que isso não está sendo considerado seriamente. O líder da maioria no Senado, John Thune, também descartou a ideia, afirmando que não vê a ação militar como opção. Pesquisas indicam que os americanos não apoiam as ambições de Trump sobre a Groenlândia. Pesquisa recente mostra que só 7% dos americanos apoiam a tomada militar da Groenlândia, que enfrenta problemas de dinheiro e poder. Atualmente, a Groenlândia cuida de seus assuntos internos, mas recebe até 60% de seu orçamento, cerca de 630 milhões de dólares por ano, em subsídios da Dinamarca. Sem esse apoio, a Groenlândia não conseguiria funcionar como hoje. Ela também precisa de investimentos para explorar seus recursos e se tornar rica. Se a Groenlândia buscar independência sem novas fontes de financiamento, pode ficar vulnerável à armadilha da dívida chinesa. Uma Groenlândia independente e com poucos recursos poderia cair nas mãos da China via empréstimos. Se isso ocorrer, uma invasão americana é provável, pois os Estados Unidos não permitiriam que a China avançasse no Ártico. Hoje, a Dinamarca também cuida da defesa e política externa da Groenlândia. Com apenas 57 mil habitantes, a Groenlândia não conseguiria se proteger sozinha de ameaças externas, ainda mais tendo trilhões em recursos naturais. Ela precisa de um guarda-chuva de segurança mais potente, como Europa ou Estados Unidos. O certo é que a Groenlândia se tornou uma das ilhas mais cobiçadas do mundo. Ela está na mira de todas as grandes potências, e o povo da Groenlândia enfrentará escolhas difíceis. Mas se Donald Trump fechar algum acordo, isso será ruim para a China e Rússia.